vida. Ora, e por falar em crianças e adversidades, todos os pais e todas as mães que vão ter um bebê refletem sobre estas questões e por isso, como não podia deixar de ser quando falamos de bebés, trazemos ao nosso estúdio quem? A Maria Sampaio, a nossa obstetra de serviço. Bem-vinda, obrigada por estares aqui outra vez. Como vais, antes de mais? Sempre com uma agenda cheia, muitas mães, muitos bebés, vejo-te sempre... nascem bebés contigo como não devem nascer em mais lado nenhum. Ainda bem. Está a correr tudo bem dentro desta nossa situação. Sim, deste novo contexto que nós vivemos. Exatamente. Maria, nós sabemos que a gravidez é um momento de grande felicidade, tu contaste isso diariamente, não é? No teu gabinete, mas sabemos também que é um momento de grande ansiedade e, portanto, o convite hoje era para percebermos aqui, dentro da gravidez, o que é normal do ponto de vista de alterações e aquilo que podem ser sinais de alarme nos diferentes trimestres para que se possa aqui, se quiseres, separar o trigo do joio. Exatamente. Ok, então, é realmente importante que se perceba que o corpo da mulher sofre grandes mudanças desde o início, desde que se forma um embrião. São essas mudanças que vão permitir o crescimento do bebê, mas vão dar origem a uma série de sintomas em todos os nossos sistemas. E as mulheres vão ter muitos sintomas, muitas queixas. E é importante saberem que são normais, e que nós temos assim uns pozinhos para ajudar a quase tudo, mas que são normais para não irem para, por exemplo, uma urgência porque estão a sentir o coração a bater mais rápido. Ou seja, começando assim para ser rápido, por grupos, o que é que as pacientes queixam muito? Por exemplo, de palpitações, extrasístolos, que é quando se deitam e sentem o coração a bater rápido, ou o meu coração anda a bater fora do tempo. Há muito essa questão. O que é normal. É normal. Porquê? Porque há um volume cardiovascular muito maior, portanto, digamos que a mãe está a bater por 2, não é? Já bate pelos 2 desde o início e volta e meia realmente dá essa sensação e isso é normal, não vale a pena entrar em pânico. A nível, por exemplo, respiratório, também sentem muito falta de ar, facilmente. Não só porque estão mais pesadas, no fim, mais cansadas, mas porque também o útero ocupa muito mais espaço, vai-nos empurrar o diafragma e os pulmões ficam com menos capacidade. Portanto, e é natural até sentir, eu recordo-me de sentir... Parece que falta o ar, parece que até às vezes respiram mais rápido para compensar. Pronto. Passando, por exemplo, ao sistema urinário. Não é? Estão sempre a fazer xixi a toda a hora, têm o útero a crescer, o bebê a pinchar lá em cima da bexiga. Isso é normal desde o princípio, desde essas início. Caixas? Sim, até desde o início, às vezes o útero ainda não é assim tão volumoso, mas a verdade é que o útero está logo ali em cima da bexiga. Portanto, basta um aumento pequeno que já tem repercussão naquelas idas a toda a hora à casa de banho. Outra coisa que é muito importante as pacientes estarem atentas, aí é estar atento, é que na gravidez há uma propensão muito grande para a infecção urinária. Certo. Não é? Nós fazemos aqueles trimestres todos a pesquisa de bactérias na urina e detectamos imensas vezes uma bacteriúria assintomática, ou seja, não tem sintomas, não é? Como aquela infecção na urinária fora da gravidez que dói. Claro. Sim, porque no fundo já há tanto desconforto ali embaixo que nem sentem, mas essa bacteriúria pode ocorrer no quê? Numa ascensão das bactérias pelos ureteres e fazer uma pielonefrite, que é a infecção do rim, e isso sim, já é de risco. Então, como é que se pode prevenir essas infecções urinárias, Maria? Não vamos dizer prevenir na totalidade, mas pelo menos fazer a nossa parte. Sim, a parte da prevenção das infecções urinárias é beber muita água, depois das relações deve sempre urinar, porque tira logo... Depois das relações sexuais, isso é uma mensagem importante. Muito importante. Porquê? Porque o que acontece nas relações não é que haja passagem de bactérias de um para o outro. Simplesmente as bactérias da nossa pele, com a fricção, portanto, têm tendência a subir pela uretra, que é uma coisinha de 2, 3 centímetros. Claro. Se nós urinarmos, vamos empurrar as bactérias quase todas para baixo. Portanto, é muito importante, é uma coisa assim meio parva, mas é super importante. E depois fazermos os tais bacteriúrias, os testes de urina, não é? Nos 3 trimestres, que montes de vezes estão e não sabem. Portanto, e vamos prevenir as tais infecções complicadas. Muito bem. A nível, por exemplo, de inchaço de pernas, estava a olhar para ti. Vascular. Por exemplo, o útero a crescer, não é? vai dificultar a drenagem e o que é que vai haver? Vai haver edemas, vai haver varizes, vai haver hemorroides, que são varizes, não é? Numa localização específica. Às vezes as grávidas até ficam a terminar mais para o 3º trimestre com varizes na vulva, que são bastante incomodativas, sente-se um peso ali, portanto até nas virilhas muitas vezes formam assim grandes troços de varizes. Portanto, isso tem a ver com
com a compressão do feto e do útero, que está muito aumentado. Portanto, o que é que tu recomendarias? Claro que falar com a obstetra para ver se pode aligerar esses sintomas, mas não é preciso uma corrida às urgências. Claro que não, mas às vezes, por exemplo, uma crise hemorroidária, nem que mandem uma mensagem e é fácil, faz um Daflon 1 grama 3 vezes por dia, 7 dias e normalmente resolve. Claro. Pronto, resolução completa será no parto, que tiramos ali a pressão, digamos, pronto. não é? Claro. A nível, por exemplo, muscular também há muita alteração, não é? A nossa coluna aumenta a lordose, a barriga pesa, dá dor, queimbras, muitas pessoas queixam-se de parestesias nas mãos também. Eu tinha muitas queimbras. Sim, as queimbras também, dores musculares. O que acontecem as queimbras? Normalmente tem a ver com não só algumas dores musculares na barriga, tem a ver com a distensão também do próprio músculo, dos músculos do abdômen, mas mesmo nas pernas tem a ver com a baixa de magnésio. Por isso é que nós normalmente, quando surgem queimbras, fazemos a suplementação de magnésio, que também ajuda nas contrações, porque as contrações são o músculo do útero que também se contrai, portanto, funciona para as duas coisas. Ou seja, em todo o nosso organismo há muitas alterações. O nível gastrointestinal. As náuseas e os vômitos são, desde o início, muito comuns. A azia mais para o fim, porquê? Porque o estômago também é comprimido e depois o conteúdo do estômago sobe para o esófago e dá azia. Portanto, e quando tem azia, não é de ficar estressado, mas é de medicar. As pessoas às vezes dizem, eu evitei. Não é para evitar. Porquê? Porque aquele ácido no esófago também corrói o esófago. Não é positivo, claro. E, portanto, se nós podemos dar uma medicação que não faz mal ao bebê e que vai proteger a mãe, deve-se fazer. Portanto, são assim uma série de coisas que, ou seja, há imensos sintomas. Depois há outros que realmente nos fazem, pronto. Sim, ficar mais alerta. Exatamente. Portanto, percebermos aqui que as alterações no corpo, quase da ponta do cabelo à ponta dos pés, são naturais e que a maioria delas não tem nenhum significado para além do significado que estamos a gerar à vida. Exatamente. E que, portanto, é natural que haja essa alteração do corpo. Estranho era que não tivéssemos nenhuma alteração. Mas depois, por outro lado, Maria, existem um conjunto de sinais de alarme que esses sim requerem uma observação médica o mais imediata possível. Sim. Vamos tentar, proponho, não sei se vais até dividir por trimestres. Faz todo sentido. Vamos aos primeiros por exemplo, no primeiro trimestre, o que é que normalmente pode fazer procurar com uma urgência? Será uma perda hemática, não é? Uma perda de sangue. O que é que acontece? Uma grande percentagem dessas perdas, mas essa é ao longo de toda a gravidez, tem a ver com o colo uterino. O colo uterino fica muito friável, muito sensível, ao mínimo toque sangra, tem a ver com alterações hormonais. O que é que acontece? Basta ter uma relação sexual que nesse dia ou no dia a seguir vão ter um bocado de sangue, ao limpar vão ver um rastro de sangue, vão ver depois um corrimento acastanhado, que é essas gotinhas de sangue que oxidam e ficam acastanhadas umas horas depois, e isso até é normal. Ou seja, se associarmos uma pequena perda a uma relação sexual, por exemplo, não vamos a correr para a urgência. Claro, vamos falar com o nosso médico, porque falar provavelmente será certo. Pronto. Mas, por exemplo, se tiver dor associada, não é? Aí sim, é uma dor associada a uma hemorragia, já poderá ser ou um início de abortamento, exato. Ou se, por exemplo, se a dor não for tipo cólicas, for mais um dos lados, pode ser, por exemplo, uma gravidez ectópica, portanto, que dá umas dores também muito interessantes. Sim. Portanto, eu já tive uma gravidez ectópica, acho que já partilhei aqui no programa. Sim. Portanto, também a hemorragia também tem que ser encaixada nesse contexto, se há dor associada. Por exemplo, há uma pequena perda hemática numa grande percentagem de mulheres na nidação. Ou seja, o embrião, depois de se formar, não é, de se juntarem os gametas, 5 a 10 dias depois, vai nidar, vai se instalar no endométrio, no interior do útero. E nessa nidação há uma pequena hemorragia. Tanto que as pessoas que às vezes nem reparam que estão grávidas, tiveram um período, qualquer coisa assim. Que não era tão longo, mas tiveram ali alguma. E essa é o grande sinal de alarme no primeiro trimestre, Maria? Sim, perda hemática, mas abundante, porque a escassa poderá estar associada então com a nidação ou com o colo mais sensível. Correto. E a presença de dor, porque a dor associada dá-nos um prognóstico muito mais negativo. Não é? Passamos para o segundo trimestre, Maria. O segundo trimestre. Ora bem, no segundo trimestre temos também a hemorragia, pronto, que numa determinada altura não será um abortamento, mas pode ser um descolamento de placenta e aí é uma emergência obstétrica, certo. Uma hemorragia grande é para ir a correr. Até porque o bebê não tem condições para nascer no segundo trimestre. Não. Portanto, é uma ida realmente rápida à urgência. O que é que nós podemos ter mais? Podemos ter dores, não é? Porque as dores podem ser coisas inocentes, como a obstipação,
não é? As dores musculares, começa a haver muitas com a distensão, não é? do abdômen, aquelas dores nas virilhas, as dores. Mas também pode ser, por exemplo, estava aqui a pensar, sei lá, uma dor abdominal, o início de uma infecção do rim, uma cólica renal. Sim, falaste há pouco nas infecções, Sim, nas pode infecções ser, urinárias. porque mantém-se durante todo o Outra dia. coisa que não sei se faz aqui sentido tocar é o diagnóstico, e por isso é que é importante também ser seguido no obstetra, das diabetes estacionais, não é? Porque uma sede excessiva poderá ser aqui um sinal de alarme. Sim, e nós triamos sempre. No primeiro trimestre fazemos a glicemia em jejum e temos um ponto de corte, e no segundo trimestre, entre as 24 e as 28, fazemos sempre, só se a pessoa não for seguida, fazemos sempre o teste oral à glicose. Porquê? Porque a placenta liberta uma série de hormonas que fazem com que nós fiquemos diabetogénicas, ou seja, com uma resistência à insulina. E quem tem tendência vai ali naquele... vai, ou seja, não é preciso que sejam pacientes que até comam muitos doces, às vezes são as mais magrinhas todas que eu tenho. E muitas vezes são transitórias, não é? Acontecem só e depois nós, depois do parto, até vamos reclassificar, ver se há mesmo uma intolerância ou foi só associada à gravidez. Mas é muito importante para depois nós ajudarmos com acompanhamento adequado, medição de glicemias, às vezes alterações alimentares e controle, não é, da glicemia 3, 4 vezes por dia, vai depender depois da fase em que estamos. Podemos introduzir medicação também, atualmente, para ajudar a controlar, para não termos bebés que nasçam, porque se as glicemias estiverem muito instáveis perto do parto, nós vamos ter bebés que podem nascer com hipoglicemia, por exemplo, fazer hipoglicemias, não queremos nada disso. Ou então podem, alguns com hiperglicemia constante, fazem aqueles bebés gordinhos com os ombros gordos e depois custam, por exemplo, num parto, não é? Claro. Porque sai a cabeça e os ombros ficam ali condicionados. Olha, sem querer, começaste a tocar no último trimestre. Exatamente. Quais são os grandes sinais de alarme? Eu acho que no terceiro trimestre temos 2 ou 3 coisas. Uma é perda de sangue na mesma, portanto pode ser no colo, mas pode ser um descolamento de placenta, pode ser o rolhão mucoso que sai assim uns dias antes do parto, que é aquele muco misturado com o sangue e que assusta normalmente muito, acham que já estão em trabalho de parto, não estão, quer dizer que vão estar em breve. O que é que nós temos mais? Temos a perda de líquido amniótico, não é? De repente molham-se todas, é o mais comum, é para ir para contactar, é para ir para a urgência. Mas às vezes a perda não é progressiva, exatamente, não é? 90% mais ou menos é óbvia. Às vezes não é, às vezes são fissuras mais altas e que dão assim pequenas perdas aos bocadinhos, e aí vale a pena ir ter realmente com a obstetra para que nós conseguimos com exames, com o exame objetivo, com a ecografia, perceber se é líquido amniótico, se não é. Pronto, e é importante, porque às vezes não é. Às vezes é o colo do útero que está a produzir mais muco, que produz, há uma hidrorreia. Sim, há mais corrimentas mesmo. Muito mais na gravidez, há uma hidrorreia fisiológica e que nos confunde muito. Mesmo uma obstetra grávida acho que não sabe de distinguir, tem mesmo que ir a um colega. Maria, olha, acho que estão feitas as recomendações, ou mais alguma coisa que quisesse? Há só mais uma ou duas coisas que são raras, mas que são muito importantes. Demora um minuto, que é, por exemplo, um prurido na grávida no terceiro trimestre. Prurido, uma coisa super simples, as grávidas que têm pele seca têm muita tendência. Se tiver nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e à noite, devem sempre avisar o médico, porque pode ser o início de uma colestase, portanto é uma alteração hepática, uma deposição de ácidos biliares, que é muito, muito grave. Portanto, isso é uma coisa básica, como um prurido, e pode ser bastante importante, tendo atenção que realmente se não atingir as palmas das mãos, plantas dos pés e agravamento na altura, não é. Pronto. Mas se tiver essas coisas, vale sim. A pena. E outra coisa que acontece muito no final da gravidez, muito também com algumas aspas, que é, há muitas pessoas que também têm tendência a levar as tensões. As tensões a aumentar por si, se não forem vigiadas, até podem não dar conta, mas normalmente ficam com emaciadas. O nariz inchado nas últimas semanas, a boca inchada, os tornozelos muito inchados, e depois pode surgir, aí nessas situações, estarem atentas a dores muito fortes de estômago, cabeça e alterações visuais, tipo vê-se umas mosquinhas. E isso será um sinal de início de pré-eclâmpsia. Também é complicado e tem que ser muito monitorizado, e para decidirmos o timing correto para sair e ficarem todos bem. Ao colo aqui com a doutora Maria Sampaio. Ficava mais tempo a conversar contigo, mas já sabes que isto é correr. Queria agradecer a tua presença e estas tuas dicas sempre tão importantes. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom estar contigo.